E aí, beleza? Eu sou a Dani do Alergia e Eu, e o vídeo de hoje é meio que uma continuação dos dois últimos vídeos aqui do canal que eu falei sobre as listas de alimentos relacionados ao níquel. A gente que tem alergia ao sulfato de níquel, a gente precisa somente evitar ou eliminar completamente o consumo desse tipo de alimento que tem este alergeno. Bom, essa é uma questão extremamente polêmica e a minha resposta para isso é depende. E se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, deixar seu like aí no vídeo, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com as pessoas alérgicas a níquel que você conhece. E depende por quê? Na verdade, nem todo mundo que tem alergia a níquel necessariamente vai ter reação alérgica ao consumir alimentos com níquel. Isso varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, sim, alimentos com níquel acabam surtindo efeitos no meu organismo e o consumo exagerado acaba dando eczemas e reações alérgicas na pele. Mas algumas pessoas, eu já conversei com várias pessoas que já me disseram também que para elas o consumo desse tipo de alimento é ok, totalmente, e elas têm mais alergia de contato mesmo quando utilizam certos acessórios e tudo mais, então varia de pessoa para pessoa. Quando eu recebi o resultado do meu teste de alergia, eu acabei aprendendo que, em regra, o nosso consumo diário de níquel varia de 0,3 a 0,6 miligramas e mais ou menos de 1 a 10% do níquel ingerido acaba sendo absorvido por nosso organismo e o restante é excretado. O consumo exagerado de certos alimentos pode elevar essa concentração de níquel no organismo para 900 miligramas ou mais, e concentração essa que é suficiente para causar eczemas nas pessoas sensíveis. Porém, as dietas pobres em níquel nem sempre acabam surtindo os efeitos desejados e elas são extremamente difíceis de serem realizadas. Por quê? Porque, como você mesmo viu, eu passei a lista de alimentos com níquel e parece que todos os alimentos do mundo têm esse alergeno. É impressionante, então é muito difícil a gente viver sem consumir esse tipo de alimento. Como aconteceu comigo, no meu caso, Dani, é alergia e eu. Então aqui eu passo minha experiência na prática sobre esse mundo das alergias. Não tem como eu falar em nome de todos os alérgicos do mundo, mas eu espero que as minhas experiências possam te ajudar de alguma forma. Eu espero realmente. E quando eu peguei o resultado do meu teste e descobri que era alérgica também ao sulfato de níquel, a recomendação médica foi que eu evitasse o consumo de alimentos com este alergeno de 3 a 6 semanas. Mas como eu estava totalmente tomada, eu estava na minha crise mais grave assim, e muito assustada com tudo e desanimada, eu entrei de cabeça nisso e eliminei completamente o consumo desse tipo de alimento. Eu não podia nem ver mais esse tipo de alimento na frente, porque eu estava muito traumatizada com tudo, e eu eliminei, sim, completamente. E o que aconteceu? Eu melhorei sim, 100%, mas foi só por causa disso? Porque eu eliminei o consumo de alimentos com níquel? Não, com certeza não. Porque eu também sou alérgica a várias outras coisas e a várias substâncias químicas também. Então foi um conjunto de fatores que acabou resultando nessa melhora. E não somente essa questão da alimentação. Porém, eu percebi que deu super certo sim. Mas com o tempo, eu fui sentindo uma necessidade muito grande de consumir certos alimentos que eu sempre gostei demais. Então,
eu não conseguia mais ficar sem. Por exemplo, eu precisava comer um feijão misturadinho ali com arroz e às vezes comer um chocolate, tomar um suco de laranja, e tava me fazendo muita falta comer uma pizza com molho de tomate e tudo mais, e tava me fazendo muita falta. Alguns alimentos estavam me fazendo falta, outros não. Mas aí o que eu resolvi? Eu resolvi ir inserindo aos poucos esse tipo de alimento novamente na minha rotina, nas refeições diárias. Então eu não exagerei. Por exemplo, hoje eu tô com muita vontade de comer feijão. Eu ia lá comer um pouquinho de feijão, passava 2 dias sem comer nada com níquel, e aí depois de 2 dias eu ia comer um pedacinho de chocolate, e eu fui fazendo desse jeito. E eu percebi que tava tudo ok, não tinha dado nenhum problema e não apareceu nenhuma reação alérgica, nenhum eczema na pele, então eu consegui ir levando desse jeito. Bom, antes de descobrir que eu era super alérgica a níquel, por exemplo, eu era louca do integral, eu comia muito alimento integral. Da hora que eu acordava até a hora de dormir, era pão integral, torrada integral, arroz integral e tudo integral, e aveia também, e barrinha de cereal integral, tudo. Então, com certeza, eu tinha uma concentração muito elevada de níquel no organismo. Fora as outras coisas, como suco de laranja também, e outras coisas que eu comia bastante, mas integral estava ali no topo da lista de alimentos que eu mais consumia. Hoje em dia eu não posso mais fazer isso, porque como você viu, alimento integral está na lista de alimentos com níquel, e é complicado. Por exemplo, o cacau, o chocolate amargo, que acaba sendo o mais saudável, ele tem uma concentração super elevada de cacau. Então não acaba sendo tão bom assim para quem tem alergia a níquel, e alergia também em razão do consumo de alimentos com níquel. Então é bem complicado, e no meu caso, pelo menos, eu preciso dosar o consumo desse tipo de alimento. Outras pessoas não. Por exemplo, a Jéssica disse que a alergia dela era mais relacionada aos alimentos em si, ao tipo de alimento. Ela disse que se ela comesse feijão, era batata, já vai surgir reação alérgica nela. Agora, chocolate, por exemplo, ela não tinha nenhum problema em relação a chocolate. Então, varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, acontece isso. É mais assim, relacionado a essa questão exagerada do consumo desse tipo de alimento. Então eu preciso dosar. Hoje, por exemplo, alguém pode me ver comendo um pouquinho de chocolate, um brigadeiro aí que minha mãe faz, que é irresistível, não tem como. Sempre tem festinha e tudo mais, eu preciso comer brigadeiro dela porque não tem como, ninguém consegue resistir. E aí amanhã eu recuso um chocolate na sua casa. Ai, Dani, mas você comeu ontem, aí agora hoje você está falando que não pode comer. Sim, é exatamente desse jeito. No final das contas, muitas pessoas não vão entender o que você precisa fazer diariamente, todos os cuidados que você precisa tomar. Mas você sabe o que você precisa, você sabe das suas necessidades. Então, no final das contas, a gente não tem que dar ouvidos para essas opiniões alheias, e muita gente vai falar muita coisa e a gente precisa focar no que a gente necessita, e só a gente mesmo para saber de tudo isso e saber o que a gente tem que evitar, como a gente precisa levar a nossa vida de pessoas extremamente alérgicas. Então vamos, nem liga para alguns comentários, muita gente vai querer dar palpite e tudo mais, mas assim, você precisa ver mesmo com o seu médico e seu organismo como reage, e você tem que saber o que você precisa fazer na sua vida, e as pessoas não precisam entender, elas precisam sim respeitar, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, e a gente se vê na semana que vem, ok? Um beijão e fique bem!